Verdade ao poder. Negar a utilidade do poder, difamando seus usos, é em si um meio de usar o poder. A verdadeira mudança funciona de dentro para fora. Se você não mudar de ideia sobre si mesmo, não mudará nada mais. As mulheres podem mudar a cor do cabelo, a maquiagem, a roupa, o tamanho dos seios e qualquer alteração cosmética por capricho ou conforme possam pagar, mas o descontentamento constante, as constantes inadequações de que se queixam estão enraizadas em suas percepções de si mesmas, não como os outros realmente as percebem. Essa é uma mentalidade de fora para dentro, esperar que o externo mude o interno, e é justamente essa mentalidade que os homens de baixo valor aplicam a si mesmos, a única diferença sendo o modo de aplicação. O cara frustrado padrão, CFP, por falta de um termo melhor, tem o mesmo problema que a mulher vaidosa, ok, qualquer mulher, uma falta de verdadeira autocompreensão do seu próprio problema. É muito difícil fazer autoanálise e autocrítica, particularmente quando se trata de questionar nossas próprias crenças e as razões pelas quais nossas personalidades são o que são. É como dizer a alguém que eles não estão vivendo corretamente ou que estão criando seus filhos de maneira errada, só que é mais difícil, porque estamos falando sobre nós mesmos, para nós mesmos. Autoestimação, não autoestima, nunca acontece espontaneamente. Sempre tem que haver alguma crise para estimulá-la. Ansiedade, trauma e crise são catalisadores necessários para estimular a autoconsciência. O fim de um relacionamento, uma morte, uma traição, tragicamente, é nesses momentos de nossas vidas que fazemos nossa melhor introspecção, temos nossos momentos de clareza, e descobrimos em que abismais e sorridentes idiotas nos permitimos sermos moldados. Negação. O primeiro passo para realmente desligar-se de nosso pré-condicionamento, ou seja, a matriz feminina, é reconhecer que esse condicionamento levou às crenças que pensamos serem parte integral de nossas personalidades. O termo psicológico para isso é chamado de investimento de ego. Quando uma pessoa internaliza um esquema mental tão completamente e se torna condicionada a ele por tanto tempo, ele se torna parte integral de sua personalidade. Dessa forma, atacar a crença é, literalmente, atacar a pessoa. É por isso que vemos uma reação tão violenta às expressões de crença política, religiosa, intersocial e intersexual, intergênero, etc. As pessoas percebem isso como um ataque pessoal, mesmo quando apresentadas com evidência empírica irrefutável que desafia a veracidade dessas crenças. Uma frustração comum que homens que entendem sobre jogo expressam é o quão difícil é abrir os olhos de um CFP aos motivos pelos quais ele não está tendo sucesso sexual, ou não está conseguindo encontros, ou um segundo encontro se ele estiver, ou porque ele está constantemente ouvindo a famosa rejeição, vamos ser apenas amigos, VSAA, etc., e todas as falhas que decorrem dessas internalizações de investimento do ego. Como gosto de dizer, é um trabalho sujo desconectar os frustrados da Matrix, e isso se torna ainda mais difícil quando uma pessoa está em um estado categórico de negação. As pessoas recorrem à negação quando reconhecem que a verdade destruiria algo que elas consideram valioso. No caso de um parceiro traidor, a negação permite que você evite reconhecer evidências de sua própria humilhação. A menos que se pegue um cônjuge na cama com seu melhor amigo, a evidência de infidelidade é geralmente ambígua. É ceticismo motivado. Você é mais cético em relação às coisas que não quer acreditar, e exige um nível maior de provas. A negação é inconsciente ou não funcionaria. Se você sabe que está fechando os olhos para a verdade, alguma parte de você sabe qual é a verdade, e a negação não pode exercer sua função de proteção. Uma coisa que todos nós lutamos para proteger é uma autoimagem positiva. Quanto mais importante o aspecto de sua autoimagem que é desafiado pela verdade, maior a probabilidade de você entrar em negação. Se você tem um forte senso de autoestima e competência, sua autoimagem pode sofrer golpes, mas permanece praticamente intacta. Se você é assediado pela insegurança, uma característica do pensamento prepotente do CFP, no entanto, qualquer reconhecimento de falha pode ser devastador e qualquer admissão de erro, impensavelmente dolorosa. A autojustificação e a negação surgem da dissonância entre acreditar que você é competente e cometer um erro, que colide com essa imagem. Solução: negue o erro. Atribua-o a um elemento externo. As mulheres não seguem as regras, ao invés de recorrer à introspecção. Talvez eu esteja errado sobre as regras. Portanto, vemos os CFPs tenazmente apegados a um senso moralista de propósito em seus métodos, o que é apenas reforçado pela cultura popular em nossa mídia, música, pelo e-harmony, nossa religião, etc.
Artigos de poder. O termo poder tem muitas conotações mal aplicadas. Quando pensamos em pessoas poderosas, pensamos em influência, riqueza, prestígio, status e capacidade de fazer com que os outros façam o que desejamos. Tudo isso não é poder. Por mais que gostemos de nos convencer de que as mulheres são atraídas por essa definição de poder, isso é falso. Porque o que eu descrevi como aspectos do poder aqui são realmente manifestações do poder. Vou te revelar um segredo cósmico. Poder real é o grau em que uma pessoa tem controle sobre suas próprias circunstâncias. O poder real é o grau em que realmente controlamos as direções de nossas vidas. Quando permitimos que nosso pensamento, nossos transtornos de personalidade e nossos esquemas mentais, combinados com os comportamentos que os acompanham, determinem o curso de nossas decisões, renunciamos ao poder real. O homem que sucumbe, à força ou por vontade, às responsabilidades que lhe são exigidas pela sociedade, como casamento, compromisso, família, paternidade, escolha de carreira, as forças armadas, etc., diminui sua influência sobre o curso de sua própria vida. O pintor Paul Gauguin foi um dos homens mais poderosos da história. Em sua meia-idade, Paul era um banqueiro de sucesso com esposa e filhos, e aparentemente um homem de grande mérito e considerável riqueza. Então, um dia, Paul decidiu que já tinha dinheiro o suficiente e queria pintar. Ele deixou sua esposa, filhos e seu dinheiro, e decidiu que se tornaria um pintor. Ele abandonou sua vida anterior para viver a vida que escolheu. Ele tinha o poder de assumir o controle dela. Eventualmente ele morreu no Tahiti, mas não depois de ter uma das vidas mais interessantes e se tornar um pintor de renome mundial. Talvez você esteja pensando que homem horrível ele foi ao abandonar suas responsabilidades para perseguir egoisticamente seus próprios desejos, mas permanece o fato de que ele tinha o poder dentro de si para fazer o que a maioria dos homens estremeceria em sequer considerar. Tão aprisionados estamos em nossa autoexpectativa e nossas limitações autoimpostas que falhamos em ver que sempre tivemos as chaves para nossas próprias prisões, só estamos com muito medo de usá-las. Este poder é a raiz daquele tão importante termo chamado confiança, que jogamos fora toda vez que dizemos a uma CFP de 19 anos o que as mulheres realmente querem para que ele possa transar. É essa capacidade de tomar nossas próprias decisões, certas ou erradas, e tomá-las com confiança, que nos separam de outros caras. É esse poder autodirigido que evoca uma confiança aparentemente racional para girar pratos, para ter encontros não exclusivos, para nos afirmarmos e para não termos medo de nos tornar o prêmio. E é justamente esse poder com o qual as mulheres querem se associar. A falta desse poder é exatamente o que faz os grandes mestres de PUA, pick-up-artists, se tornarem alguns dos CFPs mais patéticos quando se envolvem em um RLP. Eles vendem às mulheres essa idealização e a percepção de que possuem esse poder apenas para que elas descubram as inseguranças de CFP que esses comportamentos deveriam encobrir após engolirem a farsa. Não digo isso para desvalorizar as habilidades de PUA como conjuntos de comportamento eficazes, mas sim ilustrar os comportamentos que devem se manifestar como resultado de uma mudança pessoal real. O que deve acontecer é que adotar um esquema mental positivo masculino instigue essas habilidades de PUA como resultado. Ao invés disso, nós colocamos o carro na frente dos bois, em uma corrida frenética para pegar aquela buceta tão importante, da qual nós fomos privados por tanto tempo, através de disfarce sobre nossas deficiências em poder real, e tentando usar técnicas memorizadas de PUA, na esperança de que, praticando-as, elas irão se transformar em jogo natural, e amadureceremos o suficiente para iniciar uma mudança pessoal duradoura.